de farra. Chegava finais de semana, era uma mesa na porta, bebidas, muitos amigos demais, e era todo final de semana. As pessoas já tinham minha casa como um lugar, um ponto de encontro para uma farra. Hoje vamos para onde? Para casa de Ana. Vamos lá. Fizeram um grupo, lembro-me que fizeram um grupo de WhatsApp que colocaram o bar da Ana. Olha o que é que o diabo faz. E ali a gente era onde havia, todo mundo se conversava dizendo o que vamos fazer hoje, esse final de semana. E sempre tinha uma farra, bebida. E ali era um encontro de pessoas que aparecia na minha casa, que eu nunca vi na vida. Que chegava, que já soube que minha casa tinha muita gente, era animada. Era a casa animada da rua, a casa de festa. E hoje, para honra e glória do nome de Jesus, isso mudou. Deus afastou todas as amizades que não existem, que não tem Deus na vida. Jesus tirou, colocou novas amizades, vieram outras pessoas. Minhas filhas aceitaram Jesus. Aleluia. Meu genro, que bebia muito comigo, que ele dizia, quando eu aceitei Jesus, ele fazia, eu não acredito. Minha parceira. Ana é minha parceira de bebida. Eu fazia assim, mudou, viu? Existe mais não. E Jesus transformou, hoje ele é crente. Aleluia. Mas para tudo, eu digo que há um processo. Não foi fácil, foram tempos de oração, tempo com Deus, foram momentos de choro, de desejo de pedir a Deus para me libertar, muita oração, jejum, consagrando mesmo a vida ao Senhor para ele entrar na minha casa, porque eu mesmo crente, mas ainda ia pessoas beber, meu genro levava os amigos, minhas filhas levavam amigos, e tudo ia continuando, mas eu orava, Jesus, minha casa agora é outra, eu não aceito. E aí Deus foi tirando, afastando pessoas que hoje olham para mim, me vê diferente e até diz, nem acredito, nem parece. Parece que é. A casa é outra. Hoje a minha casa só fala de Jesus. É um lugar onde as pessoas procuravam para beber. Hoje procuram hoje é um lugar, quando precisa de oração, vai lá na casa da irmã. Exatamente. Chega lá e a gente ora, faz momentos de orações. Quem chega chorando, eu dou uma palavra, oro, sai com a alma, com refrigério. Tudo isso é Jesus. Eu não digo que não é eu não mereço nada. Né? É a graça. É a graça de Deus que nos alcança. Né? E, assim, é interessante porque muitas pessoas que estão escutando a gente, que vê a gente na rua, às vezes que vê um menino como o Jadson, e eu lembro muito de mim quando eu vejo o Jadson, com 18 anos de idade, né? E eu nem imaginaria, na idade dele, que eu ia passar por tanta coisa que eu passei. Foi um grande processo. E às vezes as pessoas que veem a gente na rua e estão uma hora dessa com carne na mesa, com bebida, com drogas, elas não imaginam a felicidade que a gente sente quando a gente está na igreja. Elas não entendem o ambiente que a gente participa, o amor que é envolvido, onde você realmente encontra pessoas que se importam com você de verdade, independente do que esteja posto na mesa, né? É a verdadeira felicidade, né, Jesus? Lembro de Netinho, né? O processo, como tia, eu participei, eu vi tudo, né? O que ele passou e... Meu Deus, foi muito difícil, né, Netinho? Foi muito difícil, mas foram muitas lágrimas. Eu e a mãe dele, né, nos juntamos, vamos fazer campanha. Pela vida dele. Campanha pela vida de Netinho. E às vezes chegava lá, ele meio que com raiva, já vão começar a orar. Verdade. Aí a mãe dele às vezes dizia, não sei se Netinho hoje quer. Eu falei, mas a gente vai, vamos orar. E eu creio que Jesus vai transformar. Eu lembro uma vez que Kézia falou assim para mim, Ana, eu estou muito preocupada porque eu tenho medo que Netinho nunca mais volte a ser quem ele era. A mente dele voltar ao normal. Eu disse, vai. Ele vai voltar ao normal. Jesus vai trazer ele de volta. Creia que Deus vai mudar a mente dele, ele vai ficar bom. Porque eu tinha uma fé muito grande, né?
A fé que opera milagre. E Jadson, e é interessante porque a transformação na vida da minha tia, na vida da minha família, ela também se passou com a minha doença. Porque a minha doença fez com que as pessoas que me amassem se juntassem para orar por mim. Então foi uma transformação conjunta, né? Foi uma doença que trouxe a saúde, que trouxe a cura. E Jadson, mais do que ninguém, sabe como é viver a vida inteira. É uma testemunha viva com seu corpo do que é ser um jovem que hoje, que nunca saiu para o mundo, que nunca precisou sair para o mundo. E esse testemunho, você também é uma pessoa importante nesse testemunho, porque você tem um outro lado, tem aquela pessoa que perseverou, né? Que também tem pessoas nos ouvindo que nunca saiu para o mundo e precisa ouvir pessoas que perseveraram, né? Porque passar pelo que a gente passou pode ser uma grande experiência, mas o deserto não é um lugar onde nenhum pai quer deixar o seu filho. A realidade é que Deus ele coloca a gente no deserto para nos ensinar. Eu passei a minha vida toda na igreja, só que eu era um crente, como o povo diz na linguagem, né? Um crente raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Mas a partir de mim eu vejo que, mesmo você estando um pouco fraco ou até não estando tão focado, vale a pena continuar indo para a igreja, porque chega um momento em que Deus ele lhe pega, como me pegou, ele transforma. Eu tive essas experiências. Eu era dos meus 14 aos meus 16 anos, eu era um menino traquina. Mas aí Deus, quando eu completei 17 anos, fez eu burlar todas as regras da minha igreja, que alguns dizem que só pode ser auxiliar a partir dos 18, e eu com 17 entrei e Deus está aí até hoje. Ele faz assim. Eu tenho uma pergunta para a senhora que Deus colocou no meu coração agora, que como foi o processo de transformação na sua vida? Quando a senhora aceitou, a senhora disse que o pessoal continuou indo para lá. Como foi essa batalha? Como a senhora perseverou? Foi difícil. O desmame, né? Não foi fácil. Eu chorei muito nos pés do Senhor, porque quando chegava a gente na minha casa, os amigos, né, meu genro, minhas filhas, continuou bebendo, continuou as farras. Muitas vezes eu entrava no quarto e não queria participar, porque, olha, o processo de libertação é muito difícil. Você vê tudo aquilo que você gosta e você tem que renunciar por amor a Cristo, né? E por você ter a convicção de que Deus lhe chamou e que Deus tem um plano, uma promessa a cumprir. E que não foi, eu só digo assim, que não foi fácil. Eu fui tentada, muito tentada a cair. Às vezes eu até participei de que ficavam me chamando, vem, eu ia. A insistência dele. Aí eu ia pro meio e às vezes ficava dançando, não bebia. Eu dizia, eu não posso beber porque agora eu sou crente. Mas aí eu ficava ali, botava as músicas, eu dançava, e depois eu fazia, não, eu não posso, Jesus, fazer isso. A senhora já não se sentia mais bem. Não, o Espírito Santo falava comigo, você não pode estar nesse meio, você está separada. E eu saía, e lembro uma vez que fizeram uma farra na minha casa, foi até no quintal. Começou à tarde e essa farra rolou até a madrugada. E um pouquinho eu participei ali, depois eu entrei para o meu quarto e fui orar. Lembro que eu me ajoelhei e comecei a apresentar todas as pessoas que estavam ali para Jesus salvar. E eu dizia, Jesus, são amigos das minhas filhas, então eu quero que o Senhor salve. E eu não quero mais isso na minha casa, eu não aguento, me ajuda, me socorre. Eu pedi socorro mesmo a Deus, porque não foi fácil suportar o processo de libertação. Aí teve pessoas jovens que eram os amigos da minha filha, que aceitaram Jesus, que hoje eu vejo na igreja. Eu até, às vezes, quando ele chega lá em casa, eu digo, meu Deus, Jesus é muito lindo. Se torna um filho de oração. Isso
E eu ali, mas eu resisti. A Bíblia diz resistir o diabo na fé, né? E eu resisti. Foi isso. Não foi fácil, não, Jadson. Tinha momentos que eu queria cair em tentação. Nós passamos por essas Mas a batalhas. misericórdia de Deus, ela me alcançou e não deixou. Deus, ele não deixou, mas eu caí. Não foi por mim. Minha própria força eu não tinha, né? Mas eu digo que quem está passando por um processo, busque. Leia a palavra. Se aprofunde na palavra. Porque é muito confrontante. A palavra, ela confronta. Quando eu lia, e tinha versículos que eu lia, aquele versículo que diz assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso me confrontou, isso veio muito forte dentro Foi de uma mim. flechada. Eu dizia, Deus, então se eu amar o mundo, fizer essas coisas, o Senhor não me ama. E eu não quero, Jesus, eu quero o teu amor, não quero o mundo. Eu quero viver diferente. E eu ia todos os dias, foi uma guerra. Teve outras coisas também, né? Que às vezes eu sentia vergonha, hoje eu não sinto mais. Uma vida não só de bebida. A gente, quando é mãe, solteira, se prostitui no lado de não por dinheiro. O desejo da carne, a carne, ela, como eu disse naquele trecho do hino que diz, o mundo é um oceano, a carne é um furacão, porque a carne muitas vezes fica como um furacão, querendo, né? Querendo que você faça. E isso daí também foi outra batalha que eu venci, com muito jejum, com muita oração, venci também essa batalha aí de querer dar lugar à carne, praticar coisas que não agradam a Deus. É porque também, até chegar na Terra Prometida, a gente vai encontrar com muitos amalequitas no meio do caminho que vai querer nos saquear. Né? Exatamente. E às vezes não acredita na nossa transformação. Não. Que às vezes Exato. E às vezes a gente encontra no meio dos nossos, no meio da casa do Senhor, pessoas que também olham para o nosso passado, olham para a nossa história, não acreditam na transformação, mas a gente sabe que o Evangelho de Cristo, a essência é a transformação do homem, né? E é bem isso. Como foi para a senhora lidar com essas pessoas assim que não acreditavam na senhora? Como foi para lidar, não com elas, mas com a senhora mesma? Porque quando a gente aceita o Evangelho, a gente quer falar de Deus, mas quando a gente abre a boca, às vezes as pessoas já olham para a gente e já dizem, rapaz, essa pessoa... Eu não acredito não nela. acredito. Até chegar na Terra Prometida, como foi para a senhora? Foi difícil, né? Às vezes assim, eu querer falar de Deus e a gente que olhava para mim meio atravessado, como quem diz, eu que não acredito. Essa pessoa falando de Deus, essa pessoa falando de Deus. Essa pessoa... Não, eu não acredito, não. E olhava para mim e tinha pessoas que não aceitavam, né? E que eu falasse. Enfrentei também isso, de pessoas que não, quando eu começava a falar, mudava de assunto. Tipo, eu quero lá saber, eu não acredito que você mudou, né? E tinha pessoas amigas mesmo que falavam para mim assim, eu não dou um mês para tudo isso aí mudar, voltar para o mundo, tudo, do jeito que tu fazia, que gostava. Eu dizia, não vou. Eu mudei, Jesus mudou minha vida. E também para a gente ter um ministério, quando Deus ele nos promete um ministério, é muita luta, aí as pessoas não acreditam, né? Nisso que Netinho perguntou, e o nosso ministério fica desacreditado, porque de onde a gente veio, de onde a gente saiu, aí as pessoas só acham que a gente não é digna. Eu dizia assim, que as pessoas acham que a gente não é digna nem de falar de Deus, porque as pessoas ainda olham a gente atravessado, né? Até que venha a acreditar, é muito tempo. É um tempo, né? É muito tempo, e isso daí nos deixa um pouco... Isso aí eu me entristecia muito. Tinha dias que eu queria desistir, não de ser crente. Eu queria desistir de falar de Jesus. Jeremias tentou muitas vezes. Pronto, eu É queria desistir de dar palavra, de pregar, de chegar para as pessoas para falar. Eu dizia, eu não vou mais, ninguém acredita em mim, as pessoas me olham atravessado. Eu não vou, Deus, eu não